A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer para os amados mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 5. Eu vou ler esse verso em duas traduções. Uma na Nova Almeida Atualizada e a outra na Almeida Revista e Corrigida, um pouco diferente. Na Nova Almeida Atualizada diz: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. E na Almeida Revista e Corrigida está: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Evangelho, essa é a palavra que aparece em Filipenses cerca de 8 vezes nos 4 capítulos. Aqui em Filipenses, capítulo 1, verso 5, na Nova Almeida Atualizada, proclamação do Evangelho. Como é bom nós proclamarmos o Evangelho de Cristo. Na Almeida Revista e Corrigida está escrito cooperação no Evangelho. Nós proclamamos e nós cooperamos com o Evangelho. Em Filipenses 1:7, nós temos a outra vez a palavra Evangelho. Como tendo por justo sentir isso de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Defesa e confirmação do Evangelho. Olha só, proclamação, cooperação, defesa, confirmação. Continuando, Filipenses 1:12, está escrito assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Proveito do Evangelho. Na Nova Almeida Atualizada está assim: quero ainda, irmãos, que saiba que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Como é maravilhoso quando o Evangelho progride, não é? Olha só, proclama, coopera, confirma, defende, proveito, progresso do Evangelho. Filipenses 1:16, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Nós já tínhamos falado da defesa no verso 7, de novo aqui no verso 16, defesa do Evangelho. Capítulo 1 ainda, verso 27, está escrito: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer que eu vá ou vos veja, que estejais ausente ou cerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Aqui encontramos a palavra fé do Evangelho. Então, como é maravilhoso nós colocarmos a nossa fé no Evangelho de Cristo. Filipenses 2:22, ainda nós vamos encontrar assim, Filipenses capítulo 2, versículo de número 22, está escrito: mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Falando de Timóteo, serviu no Evangelho. Filipenses 4:3 está escrito: peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam muito comigo no Evangelho. Trabalharam comigo. Na Nova Almeida Atualizada está escrito que se esforçaram comigo no Evangelho. Trabalhar, se esforçar no Evangelho. E finalmente, Filipenses 4:15 está escrito: e bem sabeis que vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo como a respeito a dar e receber, senão
somente vós. Princípio do Evangelho. Na Nova Almeida Atualizada está escrito: e como vós, Filipenses, sabeis muito bem, no início da pregação do Evangelho. Olha só, 12 coisas do Evangelho. Se você procurar entre as duas traduções, Almeida Revista Corrigida e Nova Almeida Atualizada, capaz de você achar mais. Primeiro, proclamação do Evangelho. Segundo, cooperação no Evangelho. Terceiro, confirmação no Evangelho. Quarto, proveito do Evangelho. Quinto, progresso do Evangelho. Sexto, defesa do Evangelho. Sétimo, fé do Evangelho. Oitavo, serviu no Evangelho. Nono, trabalharam no Evangelho. Décimo, esforçaram no Evangelho. 11º, princípio do Evangelho. 12º, pregação do Evangelho. Que nós possamos proclamar, cooperar, confirmar, proveito, progresso, defesa, fé, servir, trabalhar, esforçar, princípio e pregar o Evangelho de Cristo. Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva e você vai encontrar um comentário de toda a Bíblia para você, de Gênesis ao Apocalipse. Amém.